advogado Paulo César de Faria apresentou notícia-crime contra o ministro Alexandre de Moraes no STF. Ele acusa o titular do STF de abuso de autoridade por negar acesso aos autos dos inquéritos das alegadas fake news e dos atos supostamente antidemocráticos. O advogado defende Sarah Winter. Na petição, o advogado pede para enquadrar Alexandre na lei de abuso de autoridade no artigo que criminaliza a denegação de acesso à íntegra de procedimentos de investigação. O relator é o ministro Luiz Roberto Barroso. Sarah Winter é investigada tanto no inquérito das alegadas fake news quanto nas investigações sobre atos supostamente antidemocráticos. Ela é integrante do movimento 300 do Brasil. Sarah foi presa no dia 27 de maio. Ele imediatamente pediu acesso aos autos e só foi atendido em 29 de junho. E mesmo assim, só conseguiu ver a parte dos inquéritos em que a cliente dele foi citada. Um outro fato ainda ligado ao tema é o seguinte: o ministro Alexandre de Moraes decidiu manter a quebra dos sigilos fiscal e bancário dos investigados no inquérito que apura a organização e o financiamento de atos supostamente antidemocráticos. Segundo ele, a forma sistêmica de atuação dos vários núcleos investigados no inquérito justifica a manutenção da quebra dos sigilos. Em junho, Moraes atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República e autorizou a quebra dos sigilos de dados de 10 deputados e um senador apoiadores de Bolsonaro, além de outros investigados do inquérito, como jornalistas e empresários. Fiuza, queria ouvi-lo sobre esse pedido apresentado aí pela defesa da Sarah Winter, Fiuza. Isso é um aspecto, né? É mais um movimento localizado dentro de um quadro dramático, né? Dentro de um quadro em que um membro da Suprema Corte do país está exorbitando suas funções, seus direitos, seus poderes e agindo como lhe convém politicamente, né? É o que parece. Então, são diversas. Nós temos aqui nos Pingos, por exemplo, já entrevistamos vários personagens aí que foram alvos de diligências do Alexandre de Moraes sem acesso aos autos, né? O Oswaldo Eustáquio nunca soube por que ele foi preso. Porque aquele negócio, onda de ódio, disseminou ódio, fake news, aí eles misturam, né? Ameaça com mentira. É uma salada de inconsistências, né? E o que me impressiona mais, Vitor, é que esse tipo de demanda, que deveria estar acontecendo de todos os lados, é muito escasso, né? Da parte do próprio Senado Federal, que é a instituição revisora, né, do STF e dos ministros e dos mandatos dos ministros do STF, a gente vê aquela geleia ali, né? Aí vem um e diz, não dá, porque o Alcolumbre não aprova. Nunca vi isso, né? Nunca vi isso. Representante do povo, senador da República, não dá não, porque, né, o parlamentar, né, o nome já diz, ele é parlamentar, ele tem que, né, parlar, ele tem que falar, esse sim, né, porque está tudo invertido. Os juízes da Suprema Corte falam pelos cotovelos, não tem compostura, atropelam a lei, dão entrevistas sobre tudo, fazem live com fulano, com youtuber, não sei o que lá. Eles são os macacas de auditório. E os parlamentares que deveriam estar, né, aí gritando contra essas exorbitâncias, eles ficam calados, dizendo não tem o que fazer. Nós não temos aí, estamos na pandemia, a gente analisa poucos assuntos. Bom, a gente tem que dizer que não é o advogado da Sarah Winter, né, que está injustiçado, né? É uma sociedade, e mais do que uma sociedade, porque o Alexandre de Moraes ele é protagonista de um avanço sobre a democracia internacional. O Alexandre de Moraes ele decretou a mordaça internacional nas redes sociais. O Twitter está recorrendo contra isso. O Facebook desistiu de recorrer. Ou seja, se a moda pega, né, se o padrão Alexandre de Moraes de atropelo às leis e ao direito vingar, você pode ter um juiz em qualquer parte do mundo vindo aqui e dizendo, não, no Brasil não pode se manifestar, não. Foi uma decisão lá
né, do STF lá da Conchinchina, né? Isso é o padrão inaugurado pelo Alexandre de Moraes. Então a gente está realmente... eu acho que esse, Vitor, institucionalmente falando, a maior crise nacional nesse momento. Né? É a ação não só do Alexandre de Moraes, que é o mais afoito dos 11, né? É o mais voluntarioso, né? Mas da própria corte como um todo, que sanciona esse tipo de avanço. Né? Não mostram, não dizem porquê, é subversivo. Subversivo, cala a boca. Censura. E inclusive uma ação estúpida, porque evidentemente que outros perfis foram criados. Né? Os titulares que foram censurados, eles criaram outros perfis, mas o que importa é o gesto. Né? O que importa é o gesto e, aparentemente, uma certa complacência das próprias plataformas. Né? Isso é um caminho para a censura. Então, a ação do Alexandre de Moraes está, sim, exorbitando as leis e o direito. Ela tem que ser questionada. Vamos ver como vai ser a resposta a esse questionamento desse advogado. Augusto. Nós temos o duelo permanente entre os militantes nas redes sociais, mas é hora de entrar em cena essa o que se chamava antes de maioria silenciosa e agora se pode chamar de os invisíveis aí da internet, né? As pessoas que não se manifestam o tempo todo. Está na hora desse pessoal entrar em cena e deixar claro em mensagens aos representantes do povo, né? São os parlamentares em tese são, deixar claro que isso precisa acabar. Eu não paro de brigar pelas coisas nas quais eu acredito, nunca. Eu me lembro que o pessoal dizia, agora não adianta nada, não tem o que fazer e tal, quando o apoio ao Lula se aproximava, segundo o Datafolha e o Ibope, ele ameaçava passar de 100%, porque estava lá em 99, tem a margem de erro, eu falei, vai chegar a 102, eu não sei onde é que eu vou me colocar nisso aí, porque estava perto. Eram 4% os que apoiavam, os que se opunham ao Lula, os que mantiveram a lucidez, e os lulistas. Isso aí, olha, talvez seja a primeira vez que eu cito o PT como um exemplo a seguir. Os PT, não nesse aspecto em si, mas em outros que eu vou citar agora. Eles queriam saber quem eram os 4%. Eles não se conformavam nem com a existência dos 4%. Puseram meu nome em listas aí de 9 jornalistas que não podiam ter emprego, não deviam trabalhar. Eu não dei a menor bola para esses malucos. Aí continuei dizendo que eu achava que dizia, que era correto, e de repente as coisas mudam. A gente não pode parar a briga. Então é o seguinte, temos de mostrar claramente, nós aqui neste programa não perdemos a chance de fazer isso. Como disse o Guilherme, é inconstitucional o que faz o Alexandre de Moraes. Ele está adotando, aprovando medidas autoritárias, ele não tem, as atribuições dele não incluem o que ele está fazendo. E a gente tem que mostrar claramente que nós não tememos o Alexandre de Moraes. Ele deve ser contestado na Justiça, no Congresso, no Executivo. Ele deve ser apontado como um autoritário enlouquecido aí o tempo todo. Ele não é o chefe de polícia do Supremo e nós não temos medo dele. Ele é uma pessoa... Um autor de livros aí que alguém escreve por ele, porque ele não sabe falar. E tá ali com o Toffoli apoiando, bancando. É uma dupla que parece conduzir o país e que você pega. Eu vou trazer agora, segunda-feira, eu achei finalmente um Toffoli em estado puro, uma das primeiras sentenças que ele escreveu, em vez de pedir para algum assessor, tá lá. Está explicado porque não conseguiu ser juiz. O sujeito escreve, como a Dilma fala, quero ver se vocês vão conseguir entender. Então vem dois despreparados, isso pode, isso não pode, não pode agir assim, não pode agir assim e não vai agir assim. Porque
que o Brasil vai recuperar a sensatez. Para isso, eu recomendo que os advogados entrem com ações desse tipo, que os jornalistas tenham coragem, os que ainda merecem ser assim qualificados como jornalistas. Também muita gente não sabe escrever, não tem raciocínio lógico. Os jornalistas devem protestar contra as ameaças à liberdade de expressão, de manifestação do pensamento. Enfim, os que estão agindo de maneira pusilânime devem recuperar a consciência e entrar na briga. A gente não vai parar. Diga, Zé. É muito difícil, né, analisar um inquérito que eu não considero inquérito. Eu acho que uma coisa, né, o judiciário tem instâncias para que essa investigação fosse real. Era só o presidente Dias Toffoli, na época, pode fazer isso hoje, chamar a Polícia Federal, o Ministério Público e dizer, olha, investiga e que pronto, deixa, né? Aí seria função da Polícia Federal investigar e depois apresentar ao Ministério Público. O Ministério Público também poderia investigar e o processo correria normalmente, como acontece em qualquer um. O Alexandre de Moraes, inclusive, negou hoje um pedido do Daniel Miguel, daqui de Brasília, para tirar a tornozeleira eletrônica. Ele disse que há perigo não sei de quê, que o Miguel poderia colocar em risco o Supremo Tribunal Federal. Mas, enfim, para se ter uma ideia. E esta lei aprovada no Congresso Nacional, e que eu bati tanto, falei porque a origem foi Renan Calheiros, né, de responsabilidade e de abuso de autoridade, né, ela veio para definir ali pontos importantes. E agora a gente vê que essa lei pode ser usada, inclusive, por um juiz que não segue a Constituição. Um juiz não pode decidir tudo da cabeça dele. Ele tem que decidir com base na lei e na Constituição. Este é o objetivo da sentença. Os ministros do Supremo não são Hermes, os que falam com Deus e que têm a missão de trazer aos mortais compreensões de que a cabeça deles não define, as cabeças não definem. E aí vem o Hermes, que diz falar com Deus e que teria essa missão. Então, eu entendo que neste momento os ministros do Supremo estão assim nesse sentido, né? Que são donos do Olimpo e que conversam com Deus e que dizem o que Augusto falou aí. Isso pode, isso não pode, você tem que ser assim e ser assado. Essa hermenêutica está errada.